Olá, estamos chegando com o programa que leva até vocês iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. No BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com Rafael Cordeiro, que é CFO e diretor de RI da rede Mater Dei de Saúde, que é a única empresa do setor que tem todos os hospitais acreditados pela JCI no Brasil. A Joint Commission International é responsável por uma das certificações do setor hospitalar mais respeitadas no mundo. E o segundo trimestre da rede Mater Dei foi marcado por resultados recordes. A receita líquida cresceu 87%, o lucro líquido 722%, somando aí 53 milhões de reais. O que é que eles fizeram nesse período? Qual é a estratégia de expansão da companhia e as perspectivas para esse semestre? É o que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. A rede Mater Dei de Saúde é a maior rede hospitalar privada de Minas Gerais em número de leitos. São 1.081 distribuídos nas 3 unidades que ficam na região metropolitana de Belo Horizonte. A empresa foi fundada há 40 anos e tem a melhor margem EBITDA e margem líquida entre os hospitais credenciados na Associação Nacional de Hospitais Privados desde 2016 até a última publicação em 2019. A companhia oferece serviços hospitalares e oncológicos e é uma referência nacional em saúde. A Mater Dei levou 1 bilhão e 400 milhões de reais no IPO em abril desse ano e anunciou que boa parte dos recursos iria para um plano de expansão. Atualmente, a empresa está construindo um hospital em Salvador com mais de 10 mil metros quadrados, 367 leitos e previsão de operação a partir de 2022. No Pará, a rede comprou 70% do grupo Porto Dias, a maior rede hospitalar do norte do país, com 2 unidades de diagnóstico e 2 hospitais em Belém. São 388 leitos em funcionamento e no ano que vem esse número deve chegar a 592. O Porto Dias opera com ocupação acima de 80%. Mas antes da gente começar o nosso papo aqui com o Rafael Cardoso, eu quero trazer ele, Alex André, que é especialista de investimentos, também meu parceiro de todos os dias aqui no BMC Business. Alex, e aí? Vamos lá, né, de falar do setor de saúde que anda aquecido, né? M&As para todo lado. É isso aí, Débora. Acho que é uma palavra, se você definir Mater Dei, né, Redditor, todas as empresas de saúde, não só hospitais, mas também laboratórios, a palavra é M&A, né? Ou seja, o setor em consolidação no Brasil, apesar das últimas aquisições, ainda no setor de saúde é muito incipiente, ou seja, tem uma grande avenida de crescimento. É isso que a gente deve abordar, né, Débora? Um dos principais assuntos também, claro, né, falar sobre a Covid-19, né, que ainda não acabou, e também como que a companhia deve reagir em relação a custos, né, em relação à receita. Essas são as principais pautas também, claro, né, trazer, né, as vertentes de tecnologia e as pautas de ESG, Débora. Pois é, Alex, também vamos falar de outras empresas por aqui. Hoje a gente também vai trazer dados de Fleury, Modal Mais e Azul. Mas agora, para poder a gente entender melhor os números da Mater Dei, saber também sobre os próximos passos da companhia, a gente vai conversar ao vivo com o Rafael Cordeiro, que é CFO e diretor de RI da Mater Dei, já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business, Rafael. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Alex. É um prazer enorme ter essa oportunidade de conversar com vocês, né? Chegar informações do mercado de capitais para mais pessoas. Esse é o objetivo da nossa conversa, explicar um pouquinho mais da rede Mater Dei de Saúde, uma empresa que abriu capital este ano, já faz um trabalho de 41 anos de uma entrega de assistencial com nível excepcional. Então vamos trocar algumas ideias aqui, ver se a gente pode explicar um pouco mais a nossa estratégia. Boa tarde. Vamos lá, Rafael, exatamente isso. Então, antes da gente começar, explica um pouco mais pra gente como que funciona o modelo de negócio da Mater Dei. Qual que é o público-alvo, as regiões que você já atua agora? Explica mais um pouco pra gente, porque afinal de contas, ninguém melhor do que você para poder trazer essa visão aqui pra gente de Mater Dei. Claro, maior prazer. A rede Mater Dei foi fundada há 41 anos atrás pelo Dr. Salvador, e depois dessa primeira unidade a gente já construiu mais 2 unidades em Belo Horizonte. Então nós temos 2 unidades em BH e uma unidade em Betim Contagem. Isso forma aí o número que vocês apresentaram de 1.081 leitos.
Nós também temos uma unidade sendo construída em Salvador, com mais 367 leitos, e a gente tem a aquisição recente do Porto Dias, que é a maior rede de saúde da região norte, com mais 592 leitos. Então, hoje é uma rede de mais de 2.000 leitos, ou seja, uma rede importante para a saúde do Brasil, que tem um papel complementar à rede pública do SUS, né? Então, a gente tem um dever de levar saúde às pessoas, e o nosso público é um público A e B, mas que, dependendo das parcerias com as operadoras de autogestões, de empresas, a gente atende todas as classes sociais. Então, para nós é um dever social, muitas vezes, atender desde o presidente de uma empresa até o chão de fábrica. Isso foi uma novidade que, dentro do setor, que estava muito acostumado à segmentação e segregação um pouco dos atendimentos. Então, a gente, dentro do nosso fluxo, a gente tem algumas diferenças nesses atendimentos, mas todo mundo é atendido na mesma rede hospitalar. Rafael, agora eu queria falar um pouquinho desse resultado recorde aí da Mater Dei no segundo trimestre, né? A receita líquida, EBITDA, lucro líquido, todos com um crescimento expressivo, né? Comparando com o mesmo período do ano passado, quando hospitais e clínicas aí sentiram bastante esse impacto da pandemia. Agora parece que o jogo virou e as seguradoras e operadoras de plano de saúde, né, que lucram muito no segundo tri de 2020, passam aí, que lucraram muito no segundo tri do ano passado, né? Passam por um momento de mais aperto. E como que você analisa esse movimento, considerando a experiência, claro, de Mater Dei, né? O impacto da pandemia na empresa mudou de um ano para cá? Então, Débora, é quase que um pêndulo, né? Ano passado, em abril e maio do ano passado, os hospitais ficaram completamente vazios. E os resultados das operadoras, né, foram excepcionais, eles tiveram uma sinistralidade muito abaixo da média deles, e a gente está tendo uma recuperação do setor, né? A parte hospitalar ficou com muitos casos importantes sendo reclusos em casa, sem as pessoas irem até os hospitais, e a gente agora está tendo as eletivas, que a gente chama, que são cirurgias não emergenciais, das pessoas voltando a ser atendida, vindos aos prontos-socorros. A gente ficou muito preocupado durante o período, porque a gravidade que os pacientes chegavam nos hospitais era altíssima, mas hoje a gente já vê uma estabilidade, um equilíbrio maior, as pessoas estão sabendo conviver com o coronavírus, né, com o Covid-19, e a rede Mater Dei, ela, por ser uma rede completa de todos os serviços, ela se organizou para atender os pacientes Covid e não Covid. Nós temos fluxos separados nos nossos pronto-socorros, nas principais atividades nossas, de forma que não há um contágio ou um encontro desses pacientes dentro dos nossos hospitais. Isso dá mais segurança, as pessoas estão tendo mais conforto de voltar aos hospitais. Então, hoje nós estamos vivendo um número baixíssimo de Covid na rede Mater Dei, já tivemos um número de 330 pacientes ao mesmo tempo internados nas 3 unidades, e hoje esse número é perto de 40 pacientes. Mesmo assim, a gente mantém os 2 fluxos para poder dar tranquilidade para as pessoas virem normalmente aos hospitais. Uhum. Desde o ano passado, né, no início da pandemia, os serviços de saúde aí se adaptaram, né, a novos desafios, e agora já estão aí, de certa forma, estruturados para os desafios que a Covid apresenta. Isso se aplica aos possíveis impactos da variante Delta? Qual a perspectiva aí de vocês para esse semestre em que a vacinação deve alcançar boa parte da população, claro, mas ainda existe a insegurança e a incerteza sobre os possíveis efeitos das variantes? Como isso deve se refletir na performance da companhia até o final do ano? Esse é um bom ponto, né, Débora? É uma questão que a gente não controla, né? A pandemia é algo muito novo, né? A pandemia do Covid nos pegou 1 ano e meio atrás. A gente vai aprendendo, né? Quase trocando o pneu com carro em movimento para poder a saúde, né? Foi um problema sanitário, né? Então ele é muito sério. E a gente não consegue ter uma ideia. Nos nossos hospitais hoje, a Delta, em Belo Horizonte, ela não é significativa ainda, a gente não tem uma amostragem grande, mas já vimos, por exemplo, que no Rio de Janeiro ela já é uma variante importante. Então a gente, de maneira alguma, vai desmobilizar a nossa área de Covid, nós vamos permanecer com os fluxos duplicados, o que para nós é
é um aumento de custo, mas é uma tranquilidade para os nossos pacientes. E para o segundo semestre, a gente espera que esse número vai aumentar um pouco, não sabemos até quando. Para o resultado do hospital, no primeiro semestre, o Covid foi importante, mas não é o carro-chefe, né? A gente é um hospital cirúrgico, então de alta complexidade. O mais importante para nós é o fluxo de pacientes para as doenças mais complexas. O Covid ele tem muito atendimento clínico, o uso de muito CTI, deve ter uma retomada, mas a gente não consegue hoje dizer qual seria o impacto para o segundo semestre. O que nós podemos falar é que nós estamos preparados para qualquer movimento que vier. A gente usa uma expressão aqui, né? Pronto-socorro é o que a gente chama de porta de entrada em um hospital. E nós, em 41 anos da nossa história, nós nunca fechamos o nosso pronto-socorro. Então, uma segurança para quem tem a Rede Mater Dei como a prestadora de serviço de saúde referência, sabe que a gente vai estar aqui para o que der e vier para os próximos meses. Perfeito. Vocês têm um modelo de operações aí baseado em 4 pilares, né? Na opinião de vocês, esse é um diferencial da companhia? O que torna a Mater Dei mais competitiva no mercado? Essa pergunta sua é muito interessante, Débora. Assim, essa evolução do que a gente chama de quádruplo aim é uma evolução do triple aim, né? O triple era a experiência do paciente, saúde da população e eficiência operacional. E a evolução dele foi a gente cuidar do corpo clínico dos colaboradores. Então, essa evolução mostra que não adianta a gente prestar um serviço para fora se a gente não olha também os colaboradores. Então, a visão sistêmica é um modelo em que você olha para todos os seus stakeholders para tudo funcionar bem. Então, a Rede Mater Dei ela tem um diferencial de ter um atendimento personalizado e humanizado. Isto tem feito a diferença em toda a nossa história para os pacientes e tem feito uma diferença muito grande nas novas aquisições que a gente tem feito. Ao chegar até as regiões, conversar com os médicos, com os donos dos hospitais, nós temos um cartaz muito bom no nosso setor. Todo mundo vê a nossa rede como uma rede rentável, mas que sempre atende em primeiro lugar o atendimento aos seus pacientes e a visão geral dos stakeholders. Então, nós acreditamos que isso é um diferencial em que a gente quer permanecer com isso mesmo no nosso crescimento. Então, nós não vamos ser a maior rede em número de hospitais, mas o nosso objetivo é a gente ser a referência médica para onde a gente for, para sempre dar essa segurança, esse atendimento personalizado e humanizado à população local. Perfeito. Quando vocês fizeram o IPO em abril, né, a Mater Dei era a maior rede de hospitais de Minas Gerais. Agora, 4 meses depois, a companhia já comprou 70% dos grupos Porto Dias, né, que é a maior rede hospitalar privada do norte do Brasil, e está construindo também uma unidade em Salvador, com 367 leitos. Como que está esse processo de integração? Já foi concluído? Assim, quais sinergias vocês esperam gerar aí com essa aquisição? Então, são 2 passos importantes, né? O Salvador é a nossa unidade, é o que a gente chama de Greenfield, né? Que é uma unidade nova, que a gente vem se preparando há 3 anos. Você tem que preparar corpo clínico, contratação de pessoas, funcionar dentro de um centro de serviços compartilhados para você ter eficiência operacional, negociar o credenciamento com as operadoras, comprar equipamentos. Então, esse é um desafio que a gente, como eu disse, já tem 3 anos que a gente se prepara para inaugurar no primeiro semestre do ano que vem. Está sendo um sucesso muito grande, é um prédio que chama muita atenção, ele tem uma arquitetura moderna, é um prédio verde, que tem todos os quartos nossos voltados com vista para o mar. Então, a comunidade de Salvador está muito esperançosa da nossa chegada, com uma expectativa muito grande para contar com a gente lá. Em relação ao Porto Dias, já é uma aquisição, é um hospital que tem uma cultura muito parecida com a nossa, que é uma cultura que foca em custos, né? A gente tem, não consegue, a gente tem uma limitação de receita, você pode crescer, mas você tem que sempre estar negociando com as operadoras, você faz resultado pela ponta do custo, né? É sempre acompanhando, temos indicadores operacionais abaixo do mercado, por exemplo, de colaboradores por leito. A média da ANAP, que é a Associação Nacional de Hospitais Privados, é 8,5 colaboradores por leito.
nós operamos abaixo de 6 colaboradores por leito. E quando a gente foi para o Porto Dias, nós identificamos um parceiro que tem o mesmo perfil que o nosso, que também cresceu com uma família fundadora há mais de quase 30 anos, que tem resultados espetaculares, que foca no custo e no atendimento de qualidade para os seus pacientes. Então foi quase uma união que a gente quis o Porto Dias nos quis. A gente tem vamos manter o presidente, que é o Dr. Antônio, que é um ortopedista, como presidente. Ele vai ser conselheiro do grupo da Rede Mater Dei de Saúde. Então vai ter uma interação muito grande e sinergias são diversas, né? As mais óbvias de você ter economia de suprimentos, escala para compras, algumas áreas administrativas que você consegue centralizar serviços, mas a gente vê também sinergias cruzadas de assistenciais, forma de enxergar a saúde. Eles têm práticas melhores que as nossas, algumas que a gente está incorporando. Eles também vão incorporar algumas nossas. Nós já estamos com um time de integração, contratamos uma empresa externa para nos ajudar nesse processo. E tudo isso em conjunto, nós acreditamos em ganhar escala e sermos ainda mais rentáveis, mas nunca perdendo a qualidade do atendimento aos nossos pacientes. Eu quero, Rafael, trazer aqui o Alex André, que é meu parceiro aqui na BMC. Ele também tem perguntas aqui para você. Alex. Claro. Muito obrigado pela participação aqui no BMC Business. Muito boa tarde. Rafael, aqui falando sobre a aquisição, né, ainda, né, sobre a aquisição do Grupo Porto Dias, ela estrategicamente, né, coloca a Mater Dei no Pará, né, uma região aí que traz menos competitividade entre as empresas desse setor, né? Como que você considera que esse cenário, você coloca essa companhia, né, a Mater Dei, numa posição mais vantajosa nessa região? Então, Alex, primeiro boa tarde aí, obrigado pela pergunta. Muito interessante o seu ponto, assim, né? A gente um pouco na região do Sudeste, a gente não tem ideia um pouco do desenvolvimento que muitas vezes o Nordeste e o Norte tem, né? Quando você começa a estudar e a deparar, você depara com empresas com faturamento de 1 bilhão que você nunca imaginava, com forças específicas, né, com uma economia muito forte. Então, o que a gente tem aí nesse processo de ganho com o Porto Dias? Eles tinham um processo aberto para venderem um pedaço minoritário do Porto Dias. Eles iam atrair o investidor para poder crescer. Então, eles têm um estudo das regiões do Pará que eles acham que cabe novos equipamentos hospitalares para crescimento em regiões ao redor de Belém, né, e no Pará como um todo. No meio do processo, com o coronavírus, eles abriram o processo para a entrada de estratégicos e participaram todos os nossos concorrentes aí do mercado, vocês citaram alguns deles, e a gente foi escolhido pelo Porto Dias como parceiro ideal. Então, nós vamos trazer esse trabalho deles de conhecimento local, das cidades e das economias, o que vai fazer com que a gente tenha oportunidades que não estava dentro da nossa capacidade de estudo. Então, amplia a Rede Mater Dei a capacidade nossa de expansão, que já era uma expansão para o norte e para a região do agrobusiness, que a gente bota o Pará como no primeiro nível aí de interesses da Rede Mater Dei em expandir as suas operações. Muito bom, muito obrigado, Rafael. Débora? Agora, Rafael, falando um pouco mais sobre a estratégia de vocês de expansão, né? Qual que é a estratégia, na verdade? Vocês estão com outras fusões e aquisições aí no radar? Vocês têm interesse em expansão em hospitais menores ou acreditam que nos negócios aí de grandes centros médicos, assim? Pergunto isso porque vocês pretendiam aí destinar 80%, né, dos recursos levantados no IPO para esse processo de expansão inorgânica. Essa meta está mantida? Vocês pretendem entrar em regiões, por exemplo, que ainda não atuam? A estratégia é, por exemplo, começar por mercados menos competitivos, talvez? Então, a competição por M&As no nosso setor está grande, né? Eu brinco com os investidores falando que o objetivo, a Rede Mater Dei tem de ser aquele mineirinho que passa despercebido e come pelas beiradas, né? Eles perguntam muito, para onde vocês estão indo? Eu falei, se eu falar para onde eu estou indo, outros vão chegar na frente da gente, né? Então, a gente tem que ir com discurso e tentando conquistar a outra parte, mostrando um pouco do que a gente falou aqui, do que é a Rede Mater Dei e da nossos diferenciais. Então, assim, o nosso objetivo é crescer para o Nordeste, isso a gente colocou está dentro do nosso formulário de referência do IPO.
A gente tem interesse na região, como eu disse, do agrobusiness, que cresce muito. Regiões mais óbvias, né, que você teria tickets por leito, que é uma métrica do nosso setor, maiores, que é Brasília, Rio, São Paulo. Hoje é um mercado mais competitivo, os nossos competidores estão lá, e aí seria num segundo momento, né? Claro que a gente olha oportunisticamente alguns dessas oportunidades, mas a gente tenta entrar em cidades de médio e grande porte que ainda não tem a concorrência. E um ponto importante, nós queremos ser a primeira ou a segunda referência médica da cidade. A gente não vai entrar para colocar mais um pino dentro de uma atuação nacional. Nós queremos escolher os locais para a gente poder fazer daquela região, levar, a gente fala o seguinte internamente, levar a Mater Dei para essa região, e não a gente ser mais um dentro de uma região. Bom, o número de empresas de saúde listadas na Bolsa ainda é pequeno, comparando com de outros setores, né? Por outro lado, os custos fixos, sobretudo dos hospitais, são elevados e as empresas acabam aí ganhando competitividade e eficiência com uma política de expansão. Na época do IPO, vocês tinham uma projeção de trazer mais de 1.500 leitos aí em 5 anos. Qual a importância de se chegar a esse número, né, para os resultados da empresa? De que forma e quando essa estrutura maior deve se refletir aí na performance da Mater Dei? Bem lembrado, Débora. A gente tinha essa meta, né, de 1.500 leitos em 5 anos. A gente dividia eles em 1.000 leitos inorgânico, né, com aquisições, 500 leitos de novos hospitais que a gente chama de Greenfield. Desses 1.000 leitos que a gente prometeu ao mercado, eram 200 leitos por ano. Com a aquisição do Porto Dias, nós fizemos 600 leitos nos primeiros 6 meses de vida da rede Mater Dei no mercado de capitais. Talvez seja esse um dos motivos da gente ter destravado o valor da nossa ação, né? A gente está tendo uma performance muito positiva desde o nosso IPO, com mais de 20% de aumento, o que mostra um pouco da confiança que os investidores estão colocando na gente. Então, nosso apetite não diminui por isso. A gente sabe que o setor está passando por essa consolidação e ela não pode esperar a gente, no nosso momento, fazer, né? A gente tem que estar sempre competitivo, buscando oportunidades. Então, a gente continua firme nesse processo, apesar de já ter antecipado a meta, para continuar e conseguir novos ativos. Perfeito. Operações verticalizadas, Rafael, diminuem a necessidade de contratos com hospitais, né? Já que a verticalização é também um movimento em que as operadoras de saúde passam a ter uma rede própria de hospitais e também outras estruturas. E a gente tem visto isso acontecer bastante, né? Como que vocês veem essas operações verticalizadas? É um desafio para a Mater Dei? Adriano, se a gente for... Débora, né? Desculpa. Se a gente for colocar o Dr. Henrique, o Dr. Henrique, ele faz, quando faz essa pergunta para ele, né, com o nosso CEO, ele fala o seguinte: conviver com redes verticalizadas não é uma novidade para a rede Mater Dei. A rede Mater Dei, ela convive com a Unimed em BH, que talvez seja a melhor Unimed singular do Brasil, há 40 anos. A gente não tem o credenciamento da Unimed, então conviver com uma verticalizada nos fez os profissionais da empresa calejados em trabalhar com baixo custo, porque a Unimed é uma empresa muito eficiente na nossa região. Então, a vinda de novos competidores para a nossa região, verticalizados, na verdade, compete com o player principal, que é a Unimed, e gera oportunidades para a gente. Por exemplo, eles compraram 2 hospitais, o Life Center e o Vera Cruz, que eram 2 hospitais que competiam com a gente. E a tirada desses hospitais aumenta o fluxo de pacientes para a rede Mater Dei. Como nós temos leitos para abrir, que é uma das nossas teses de crescimento, é uma grande oportunidade de a gente atrair mais médicos e mais pacientes. Então, a gente está nessa estratégia, conseguimos mais de 100 mil vidas de novos credenciamentos no primeiro semestre, o que ajuda bastante a gente a cumprir essa estratégia, ter resultados consistentes, como tivemos no primeiro trimestre, né? No primeiro semestre. Nós somos a rede com maior rentabilidade do setor. Isso nos deixa bastante satisfeito, porque a gente consegue aliar qualidade assistencial com entrega financeira. Então, as verticalizadas, na nossa visão, é uma oportunidade de crescimento para a rede Mater Dei conseguir ainda ter mais espaço na nossa região.
Perfeito. Eu quero trazer o Alex de volta, ele tem mais perguntas aqui para você. Rafael, agora falando, né, do setor, né, de saúde como um todo, né, a gente sabe que uma das características é a baixa penetração, né, ou seja, geralmente dificulta pela alta barreira de entrada, que está muito relacionada ao alto custo da operação. Além da pressão dos requerimentos regulatórios e principalmente, né, do poder de barganha, né, necessário aí, com fornecedores e operadores de saúde, considerando tudo isso, como que está a expectativa de vocês, né, do setor como um todo de saúde de médio e longo prazo? Alex, a perspectiva é muito boa. A gente tem aí aproximadamente abaixo de 50 milhões de beneficiários de privado, né, de acesso ao serviço privado. Isso representa menos de 25% da nossa população. Há uma correlação entre PIB, crescimento do PIB e o número de beneficiários da saúde privada. Nós tivemos uma retração da economia e pela primeira vez a gente teve uma inversão dessa correlação. A gente, apesar de ter um PIB em queda, nós tivemos um aumento de beneficiários. Talvez porque a saúde veio para o centro da discussão. A pandemia ela era sanitária. Então as pessoas que nunca pensaram, que eram novas, que não pensavam em ter um plano de saúde, se contentavam em simplesmente ser atendido pelo sistema público ou pagar alguma consulta pontual. A Covid trouxe esse questionamento. Então, tantas pessoas físicas estão mais preocupadas com isso, quanto as empresas em oferecer isso para os seus colaboradores. Então, nós acreditamos que tem um potencial de crescimento. O nosso mercado é muito pulverizado, as 3 maiores redes hospitalares, elas têm menos de 10% do mercado. Então, o mercado tem muito hospital pequeno, que não é muito a nossa estratégia. Hospital com menos de 50 leitos, 60 leitos, são hospitais que não são rentáveis. Então, nós temos toda uma estratégia de poder crescer, ser mais rentável, conseguir entregar uma saúde melhor e surfar esse crescimento que é a tendência para os próximos anos no nosso setor. Muito obrigado, Rafael. Débora? Rafael, e quanto ao setor de diagnóstico, né, que acabou se transformando aí no setor de varejo, como que vocês veem essa tendência no setor hospitalar? Essa pergunta é muito comum, né? Tanto a parte de diagnóstico, imagem e oncologia, né? Eles têm, existem estratégias no mercado de terem clínicas espalhadas por uma cidade para captação de clientes. A gente, né, a rede Mater Dei de Saúde, acredita muito no conceito de one-stop shopping, que você resolve tudo no mesmo lugar. Então, nós temos todos esses laboratório, diagnóstico, imagem, oncologia, atendimento clínico, ambulatorial, pronto-socorro, tudo dentro da mesma unidade. Então, não é da nossa estratégia, até porque a gente, o capital é limitado e a gente acredita que o nosso crescimento deve ser por plataformas hospitalares. É onde que a gente acha que deve usar os nossos recursos. Então, sempre fortalecendo o atendimento interno. E a gente, só lembrando que nós temos atendimentos eletivos para imagem para público externo, tá? Então, a nossa imagem não é só para pessoas que estão internadas. Quem quiser vir fazer um exame com os nossos médicos de referência pode agendar. Então, nós temos essa dupla dentro de hospital, mas com esse duplo uso aí, tanto interno quanto externo. Tá. Rafael, cada vez mais os consumidores, né, ou investidores, eles estão atentos às soluções ESG. O que a Mater Dei tem planejado, também já executado quanto a essa pauta ESG da companhia? Esse ponto ESG foi bastante explorado durante o nosso IPO, né? Tem hoje bolsos de investidores específicos para investimento ou dívida ou capital em ESG, né? Empresas que dão bastante relevância para esse tema. Nós da Rede Mater Dei, a gente já é atento a isso, antes de ter essa nomenclatura, a gente já é atento a isso há muitos anos, né? A gente apoia vários projetos sociais de clínicas. Por exemplo, a gente tem nos meses específicos de câncer de mama e de câncer de próstata, a gente oferece exames gratuitos para a população, de forma que a gente fomente o controle, né, a saúde antes da doença. A gente também apoia muitos projetos sociais, de esportivos, né, dentro da lei de uso de esporte e da cultura,
também sempre foi um foco nosso, já patrocinamos time de vôlei com projetos sociais também, então isso é algo muito importante. No tema social, a gente também é muito voltado para a questão da diversidade, né? Nós acabamos de receber o selo GPTW, né, que é Great Place to Work, são as melhores empresas para se trabalhar, e durante a pesquisa que os nossos próprios colaboradores, de forma sigilosa, se comprometem com as respostas, um dos itens que foi muito destacado é a liberdade das pessoas de trabalharem aqui. Nos hospitais, a maioria esmagadora são mulheres, mas também nós temos todos os tipos hoje de gêneros e as pessoas se sentem acolhidas nesse ambiente para trabalhar. No nível de diretoria e no nível de conselho, nós temos uma representatividade de mulheres muito alta, e nós também na parte ambiental, a gente tem feito, por exemplo, para os projetos da Contorno, né, da unidade BH, quanto a de Salvador, os prédios são prédios todos dentro daquele Green Building, né, que tem o selo de prédio verde, que você tem várias coisas que você investe para poder ter economia e ter racionalidade do uso dos recursos. Em Betim, a gente teve plantio de várias mudas para poder fazer uma compensação na região. Então, é um tema muito vivo. Nós acabamos de soltar o nosso relatório de sustentabilidade e é uma pauta que acompanha a companhia, que vocês podem nos cobrar, que sempre a gente vai estar evoluindo nesse tema. Perfeito. Para poder falar agora um pouquinho mais sobre tecnologia, eu quero trazer aqui o Alex André de volta. Ele tem mais perguntas sobre isso, Alex. Rafael, só queria abordar um pouco sobre esse tema, né, que é interessante. A medicina mesmo evoluiu muito, né? Inclusive até a própria vacina do Covid, né, utilizando como um exemplo, né, acho que isso traz aí uma disrupção muito grande. Como que a Mater Dei, né, traz tecnologia dos seus equipamentos, enfim, como que vocês trazem em relação à linha de custo também, falando de depreciação, custo, se troca de equipamentos, novas tecnologias que estão sendo utilizadas lá fora que vocês podem empregar, que já empregam, usando o panorama geral, né, falando do que vocês fazem e também as novas tendências tecnológicas no setor como um todo, na parte de saúde. Alex, a gente até pelo nicho que a gente ocupa, né, a gente sempre teve tecnologia de ponta. Então, por exemplo, no nosso relatório trimestral, nós destacamos a compra de uma nova equipamento de radioterapia que vai melhorar os pacientes nossos oncológicos, né? A gente sempre está renovando o nosso parque. Hoje, Salvador vai ter uma sala híbrida que com equipamento de hemodinâmica, que vai ser 2 ou 3 hospitais no Brasil que vão ter esse tipo, né? E no nível, se olhar nível mundial também, pouquíssimos hospitais têm esse nível de equipamento. A tecnologia a gente traz também através da nossa área de inovação. Então a gente tem embarcado aqui várias startups que trazem novas ideias para melhorar a nossa produtividade, para provocar a gente em alguns processos. A gente tem feito evolução muito no que a gente chama de metodologias ágeis para discutir projetos. Então nós estamos aqui com vários squads acontecendo ao mesmo tempo para a gente poder evoluir. Então assim, esse tema de tecnologia é algo que a gente quer estar no estado da arte, para sempre poder ser referência para os nossos pacientes, para o cara ter certeza que se ele vai procurar uma rede, ele sabe que aqui ele tem toda a parte de tecnologia que é aliada a um corpo clínico espetacular, a gente consegue fornecer a melhor saúde possível. Em termos numéricos, né, que você colocou, a gente sempre reinveste um pedaço interessante do nosso faturamento para sempre estar com esse parque tecnológico sendo trocado, porque a medicina evolui muito rapidamente, né? E a gente também, além da tecnologia no sentido de equipamentos, a gente tem buscado desenvolvimento de novas tendências, né? O hospital ele não pode ser um depositório de doentes, né? A gente tem que pensar na saúde de forma completa. Então nós temos desenvolvido atividades fora do hospital, buscando receitas fora do hospital, como também nós temos buscado dentro do setor o que a gente chama de entrega de saúde baseada em valor, né? Saúde baseada em valor, que na verdade é o desfecho clínico que vai contar. Então, o nosso setor ele tem ele é antagônico, né? Porque você é medido há muito tempo atrás era muito fee for service, né? O cara vem aqui e você paga por uso.
e agora a gente já está falando em novos modelos de remuneração, pacotes, diária global, e a gente vai provocar o setor com essa questão de desfecho, né? Para quem recebe mais das operadoras, quem controla melhor a saúde e quem entrega melhor um resultado, que o cara não tem reinternação, não precisa ser operado de novo. Então nós estamos abertos para esse discurso para poder atrair ainda mais os nossos pacientes e termos como referência no setor. Muito obrigado, Rafael. Débora, tem pergunta do chat aí? Exatamente isso. Eu quero já trazer pergunta do pessoal que está aqui assistindo a gente. O Vinícius Esteves, Rafael, ele está perguntando o seguinte: como que Mater Dei consegue ter melhores margens que seus concorrentes? Obrigado pela pergunta. Acho que essa é uma pergunta muito constante aí dos nossos investidores. Não é de agora, né? A gente até colocou no nosso relatório que a gente fez no segundo trimestre as nossas margens históricas. Então, ela vem de várias atividades internas na nossa empresa que é baseada em controle de custos. Eu falei um indicador, que foi aquele de colaboradores por leito, que é bem abaixo do setor. A gente tem um comitê de produtividade que controla todas as admissões, então a pessoa, para poder contratar uma pessoa, tem que levar nesse comitê, explicar, calcular o retorno que vai ter, que isso é muito comum em empresas, né? De você chegar e falar assim, não, deixa eu colocar mais gente na minha área que vai ter retorno. Então a gente faz um estudo, o cara apresenta um retorno que a gente chama de ROI, né? De retorno sobre investimento, para ver se aquilo tem. Se depois de certo período, alguns meses, aquilo não se tornar produtividade, redução de custos, a gente cancela a vaga. Então ninguém tem cadeira cativa, então a gente olha muito a questão de pessoal, a gente sempre está inquieto para poder mudar e melhorar. Por exemplo, o nosso SND, que é a parte dietética, né, que é a alimentação para os nossos pacientes, a gente era terceiro e a gente primarizou, dá trabalho, mas ao mesmo tempo a gente entrega melhor qualidade. Então são sempre novos processos, o nosso orçamento é cumprido à risca. A gente tem uma coisa importante no nosso setor, que é controle de glosas e de PDD, que é de perdas. A gente tem semanalmente um comitê que a gente avalia isso. Então, a gente tem uma gestão profissional há muitos anos. E como o setor é um setor não profissionalizado, muitos deles não conseguem entregar a margem porque se perdem nisso. Além disso, eu acho que uma coisa fundamental para o nosso resultado é a gente ser um hospital completo, geral e de alta complexidade. Isso faz com que a gente, dentro de serviços mais e menos rentáveis, nós somos donos de todos os serviços, de forma que a gente consiga entregar tudo. E outro ponto que é diferencial nosso é o relacionamento com o corpo clínico. A gente tem uma atuação com o corpo clínico diferenciado, um trabalho diário de alinhamento, para poder sempre estar com eles nos acompanhando nos passos que a gente dá. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui no nosso chat, que é do Yuri Cordeiro. O Yuri está dizendo assim, ele dá boa tarde para a gente e ele pede para perguntar qual o foco do Hospital Mater Dei para Salvador. Medicina diagnóstica, day hospital ou alta complexidade? Obrigado aí ao meu parente Yuri Cordeiro. Eu acho levar o que a gente já tem aqui, né? É um hospital completo, então a resposta dele é tudo ao mesmo tempo, né? Alta complexidade, todas as especialidades, né? Ser um hospital geral, dentro do que, em termos de breakdown de receita, né? Que pode ser um pouco da curiosidade dele, a gente tem as cirurgias, a gente tem a medicina diagnóstica, a gente tem a oncologia, com a Covid o CTI tomou um espaço importante, né? As internações, são top 5 aí dos nossos serviços que a gente oferece em termos de receita. Lá vai ter tudo. Então, assim, o povo baiano está com uma expectativa enorme, porque nós vamos levar algo que não tem na cidade. Tanto pela beleza, pela estética, né, o que o cara vê de fora, como internamente. Então, nós vamos oferecer os melhores equipamentos, todos os tipos de exames. Então, quem quiser ter uma qualidade de atendimento nível Mater Dei vai ter lá. As operadoras estão encantadas com o nosso projeto, porque quando você olha no hospital, às vezes você não toma cuidado, alguns buracos de especialidade. Então, por exemplo, a cidade de Salvador, ela tem um déficit de atendimento de pronto-socorro para pediatria e para ginecologia e obstetrícia. E nós temos esse modelo, até porque nós somos
nosso fundador e a segunda geração são todos ginecologistas, então é algo que a gente sempre deu muita atenção aos nossos hospitais e é algo que a gente vai levar para Salvador com algo que não é visto hoje, que as operadoras não conseguem contratar para entregar para os seus beneficiários. Inclusive o Yuri Cordeiro, o seu parente aqui, Rafael, ele até complementa, assim, dizendo como que vocês querem se posicionar à frente dessas operadoras, né? Tendo a Redditor com 80% do mercado hospitalar agora em Salvador, depois das aquisições recentes. Esse ponto do Yuri é relevante da gente falar, né? A Redditor, ela comprou 3 hospitais. E o melhor hospital, né, assim, como referência na cidade, que é o Aliança, até então, ele era de uma família, a Redditor adquiriu, acabou até de comprar os outros 20%. Esse domínio da Redditor está dando até muitas oportunidades para a gente, porque a gente ia ter que combater 3 estratégias distintas. E hoje, a Redditor está implantando, dentro da sua capacidade, é uma empresa muito... tem um potencial, né, enorme, entrega muito, é a maior do nosso setor, é uma referência, mas ela tem seus protocolos. Para ela tocar 60 hospitais, ela não pode fazer muita coisa personificada, ela tem que fazer algo de uma visão global. Então, muita gente desses hospitais, nós estamos tendo a oportunidade de contratar médicos e o corpo assistencial que hoje não ficaram satisfeitos com a nova política. Então, está dando uma oportunidade para a gente de trazer pessoas para o nosso hospital. A gente é o único que está trazendo novos leitos. Então, nosso hospital é novo, com médicos qualificados e com um equipamento hospitalar espetacular. Então, quando a gente junta isso tudo, com uma rede que tem um atendimento comprovado da nossa região, é tudo que as operadoras querem para poder oferecer aos seus beneficiários e conseguir mais clientes para sua base. Perfeito. Rafael, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, a tua disponibilidade de vir aqui falar um pouquinho mais do Mater Dei. Tá, já deixar esse espaço aqui, claro, disponível para vocês, para que vocês consigam sempre aqui, né, usar disso para poder ter essa relação mais estreita aí com os investidores. Esse é o nosso objetivo aqui no BMC Business e vocês terão sempre portas abertas aqui conosco. Então fica aqui também o espaço para suas considerações finais. Já te espero aqui numa próxima. Que ótimo, né? Foi um prazer assim, enorme, né? A gente ser uma rede regional que quer alcançar voos nacionais, aberta na Bolsa de Valores, então às vezes a gente tem menos conhecimento, né? A gente é top of mind para a nossa região, mas a gente precisa expandir isso. Então participar de entrevistas dessas, bate-papos com uma rede de especialidade igual vocês, né? BMC, já acompanhei vários dos programas de vocês trazem assuntos de uma forma independente. Então, nós temos total interesse, portas abertas do meu lado também, disponibilidade total de tema para esse tipo de evento, algum outro que vocês achem necessário, para a gente poder conectar a gente aos nossos investidores através de vocês. Tá? É um prazer enorme. Temos desafios, né, grandes pela frente, ao mesmo tempo, temos muito potencial de crescimento. Né? Nós temos leitos para abrir que já estão investidos, temos Salvador, Porto Dias e novas aquisições. Então, tem um potencial enorme de valorização da rede Mater Dei. Esperamos contar com o apoio dos nossos investidores para eles também aproveitarem esse crescimento. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Rafael, é um imenso orgulho para a gente também ter um feedback como esse seu. Então, com certeza, a Mater Dei também será sempre muito bem-vinda aqui conosco. Ter os melhores aqui e as melhores companhias do mercado é a nossa expectativa. Então, sempre contem com a gente, por favor. Até uma próxima, então, Rafael. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Esse foi o Rafael Cardoso Cordeiro, que é CFO e diretor de RI da Mater Dei. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo sobre a companhia, que a gente vai continuar falando um pouquinho por aqui, só que no papo agora com Igor Cavaca, que é analista da Warren, já está aqui com a gente. Igor, seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC. Tudo bem? Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Igor, acredita que o múltiplo que compara o valor da empresa e também EBITDA seja um ponto negativo nesse caso de Mater Dei? Como você tem olhado isso? Então, eu acho que o Rafael levantou um ponto importante também, que eu acho que é uma discussão bastante interessante do setor, né? Quando a gente olha o setor,
principalmente de hospitalar, a gente vai ver... no último ano a gente viu uma série de IPOs acontecendo, né, e uma Mater Dei uma entre elas, e o que a gente viu também foi uma busca por essas empresas já chegando, também buscando se verticalizar e também buscando um crescimento inorgânico, né? Então acho que é uma discussão que ele trouxe ali, a Mater Dei também começou a fazer, e boa parte do IPO dela vai ser utilizado para fazer essa série de aquisições para crescer de forma mais inorgânica. E um ponto de discussão muito importante nesse quesito é que ainda não está claro se para esse setor, o que a gente entende que em geral é muito bom, né, que quando a gente tenta verticalizar e até também quando a gente faz uma aquisição e uma série de aquisições e tenta crescer de forma inorgânica, em geral a gente vai ganhar um ganho de escala ali e provavelmente um ganho de escopo também. E o que se tem muito discutido, principalmente para o setor hospitalar, é que talvez esse ganho não necessariamente ele vá ocorrer, porque a gente está falando de um setor onde o capital ele é muito intensivo, então a gente está falando onde a gente precisa de um investimento muito alto para a gente construir um hospital, para a gente ter os equipamentos necessários para que a gente consiga operar um determinado hospital. Então é muito importante a gente ressaltar isso, e também quando a gente está falando ali da mão de obra, ela também é uma mão de obra muito cara. Então acaba que a gente está falando de um equipamento que ele é muito caro, e para se utilizar ele eu também requero de uma mão de obra muito cara. Então é um setor que ainda vem sendo discutido, né, quem pode estar melhor dentro do mercado, se vai ser aquela grande empresa, aquela empresa que talvez seja a maior do mercado, que ela consiga talvez ou não trabalhar mais a questão do custo, ou não, se essa empresa menor ela consegue talvez gerir de forma mais eficiente todo esse processo aí que a gente que a gente falou, da questão da mão de obra também junto com o capital. Então essa eu acho que é uma discussão importante. Quando a gente olha para os números do Mater Dei, principalmente no primeiro semestre, no segundo trimestre de 2021, a gente vai ver números muito bons frente a todos os concorrentes. Então, apesar de ser uma empresa menor, a gente vai ver que quando a gente olha para a EBITDA ajustado, o EBITDA ajustado foi muito, muito acima ali do que a gente estava esperando. Foi um número bastante expressivo, porque mostrou um crescimento muito alto nesse período. E quando a gente olha também até para a lucratividade da empresa, quando a gente vê a margem líquida, isso também vai se refletir. Quando tanto muito influenciado pelo esse crescimento aí do EBITDA, que vai também estar bastante relacionado ali a um crescimento de receita líquida no período. Então, o que a gente viu foi que, de fato, a gente está vendo um crescimento bastante substancial da empresa aí nos últimos 2 trimestres, né? Principalmente quando a gente compara com o ano passado, né? Ano passado foi, principalmente o segundo trimestre, a gente teve um impacto mais negativo, e agora a gente está vendo a retomada da demanda, né? Com a reabertura dos procedimentos que antes eles haviam sido fechados em face da questão da Covid-19, agora a gente já vê uma maior demanda por serviços médicos eletivos, né? Então acho que é isso que a gente viu muito impactado agora nesse primeiro semestre de 2021. Ainda existe, né, um aumento do número de casos de Covid e, portanto, também de internação, que acabou influenciando a parte do resultado nos hospitais e também no setor de seguradora de saúde. Então, para um foi positivo, para outro foi negativo, né? Então, a gente viu esse impacto muito direto nos 2 balanços, quando a gente olha o setor hospitalar e quando a gente olha o setor de seguradoras de saúde. E isso pode acabar ao longo do tempo, como a gente já está com boa parte da população vacinada, isso vai se reduzir, nossa expectativa é que isso vai se reduzir até o final do ano aí. Mas o que foi entregue até hoje foi um resultado bastante consistente, bastante sustentável aí, que a gente entende que pode continuar crescendo. Antes da gente continuar nosso papo aqui, só quero fazer uma correção, porque eu havia dito que você, Igor, era analista da Warren, você na verdade é gestor, então só essa pequena correção aqui para ficar registrado aqui e a gente continuar aqui o nosso papo. Ô Igor, mas depois do IPO é que a companhia começou a se aventurar aí no mundo dos M&As, né? Como que você tem visto a estratégia de expansão da companhia? Assim, você acha que mesmo adquirindo novos negócios a um preço atrativo, ainda há o risco da empresa não conseguir fazer a integração aí das novas aquisições com as atuais operações da companhia? Porque isso comprometeria, né, os benefícios proporcionados aí pelas sinergias, né?
Com certeza. Eu acho que esse talvez seja aí um dos principais pontos de risco quando a gente olha para o Mater Dei, tá? Eu sou mineiro, apesar de a gente estar centrado hoje no Rio Grande do Sul, eu conheço a empresa e ela, de fato, dentro ali da região de Minas Gerais, ela é muito conhecida. Então, a gente já está vendo eles buscarem tanto via aquisição como também via expansão. Então, já tem a possibilidade de abertura de hospitais na Bahia, a gente está vendo aquisição de outros lugares lá na região norte. Então, é muito importante que eles que eles aprendam nesse processo de fazer M&A, né? M&A não é uma coisa tão simples e é importante que isso seja bem feito para que eles consigam, de fato, conseguir uma eficiência nesse processo. Então, acho que esse que é o principal problema de quando a gente está falando de crescimento inorgânico, né? Que a gente conseguir integrar as duas empresas. A gente está falando de uma empresa que quando a gente olha para o setor, ela é uma empresa que a gente vai entender como uma small cap, e que está tentando buscar, de fato, crescer para que ela seja vista, talvez, lá como uma empresa média para uma empresa grande, né? Então, acho que esse que é o ponto que a gente vai... É difícil até falar, mas eu acho que, de fato, é esse o nosso principal ponto de preocupação quando a gente olha o Mater Dei. Se, de fato, todo esse processo de aquisição que vem sendo falado vai ser, de fato, vai ser uma coisa, um benefício para a empresa do que ela já vinha construindo até então, frente a um crescimento orgânico, podemos dizer assim. Então, acho que esse que a gente ressalta da importância da gente acompanhar como vai ser essas novas operações, como elas vão ser integradas. A princípio, a gente entende que a integração vem correndo de forma correta, frente à primeira aquisição que ela fez, mas, de fato, para frente, eu acho que vale aí a atenção do investidor para ver como isso vai ser integrado dentro de toda a estrutura. Igor, em relação a outras companhias do setor, né, como que você tem avaliado o desempenho do papel? Você acha que ele ainda realmente está descontado? Tem mais espaço para valorização? A gente viu bons números, como você falou aí nesse segundo trimestre da companhia, né, relacionado ao mercado. Como que você está vendo isso? Então, acho que agora a gente está exatamente num momento onde é preocupante, né? Entrar na bolsa agora já não é mais tão fácil, talvez, como foi lá em setembro do ano passado, onde a gente viu o início de uma tendência onde todo mundo subiu. Então, agora a gente já está vendo que, de fato, existe a necessidade de olhar com mais atenção para cada papel, para cada setor também. Então, a gente já está vendo uma rotação setorial nos últimos meses, a gente passou lá para o setor de commodities, agora a gente já voltou para um pouquinho de tecnologia / saúde, elas voltaram a performar mais a partir ali de final de junho para iniciozinho de julho. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que estar sempre com bastante atenção. O que eu vejo de agora em diante? Acho que a gente já iniciou uma retomada de boa parte das atividades presenciais, e isso é muito importante para o setor, porque ele é muito delimitado. Principalmente, e o Mater Dei, quando a gente coloca dentro dessa estrutura, ele também está muito influenciado ali pelaquela participação em serviços eletivos. Então, com a população voltando então a ter um maior cuidado médico, frequentar mais os médicos para outras atividades que não apenas aquela relacionada ao setor, relacionada à Covid-19, eu acho que isso vai começar a trazer cada vez mais consistência para o setor. A gente está falando de um setor que também ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente do que a gente vê em geral no mercado. Então, é um setor onde as pessoas as pessoas elas não gostam de demandar esse serviço, podemos dizer assim, mas elas precisam demandar esse serviço. Então acaba que isso também torna um setor onde a gente pode trabalhar com margens mais altas, mesmo a gente tendo uma estrutura de custo cara também. Então, isso que eu acho que esses são alguns pontos de atenção. Mas o meu entendimento é que de agora em diante o setor ele vai se consolidar, inclusive vai se consolidar também como empresa de mercado aberto, né? Então a gente viu uma série de IPOs ocorrendo nos 2020/2021 aí, que agora a gente vai começar a ver o desenvolvimento consistente do setor ao longo dos próximos anos. Então acho que vale a pena a gente estar atenção muito em face aí pelo tipo de serviço que eles propiciam à sociedade. É um tipo de serviço que é necessário e por isso também isso acaba gerando uma certa monopolização / oligopolização ali do setor, o que torna aí essas empresas bastante interessantes. Perfeito, Igor, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco e também deixar claro aqui o espaço para você deixar suas considerações finais aí sobre Mater Dei também o setor, e te espero próximas vezes aqui no BMC Business também.
Com certeza, eu que agradeço. Acho que de pontos finais, assim, acho que a gente está acompanhando bastante o setor. Acho que o Mater Dei é um papel bastante interessante. A gente ainda não tem um dos nossos fundos, mas é um papel que a gente vem acompanhando aí. E acho que é um setor que é bastante interessante para as pessoas acompanharem. Talvez seja um bom setor aí para quem quer diversificar um pouco a carteira. Em geral, ele tende a ser um setor levemente mais defensivo. À medida que a gente for vendo também essas estruturas ficando maiores, elas tendem a se tornar mais defensivas, muito em face a esse aspecto aí de bem necessário que o setor tem. Então é isso que eu chamaria atenção aí para o investidor sempre que começar a construir sua carteira ou for que adquirir um determinado fundo, que ele olhe, que ele possa observar como que está construída o portfólio ali, se ele está mais defensivo, se ele não está, como fazer para tornar mais defensivo ou também um pouquinho mais arrojado. E esses são pontos aí que é sempre importante a gente avaliar. E é isso, eu que agradeço, estamos sempre aqui também à disposição. Obrigada, viu, Igor? Até uma próxima. Gente, essa foi a participação aqui do Igor Cavaca, que é gestor da Warren, ajudando a gente a levar para você informação que gera valor. Mas agora a gente vai continuar falando de outras empresas por aqui, né? Vamos começar falando hoje de Fleury, já que a gente está falando desse setor, né, Alex? Bom, a rede de laboratórios teve um lucro de 65 milhões e meio nesse segundo trimestre de 2021, né, Alex? Aquele ataque hackers chegou a impactar de alguma forma já agora ou não? Acho que não, Débora. Acho que essa questão, né, de curto prazo, ou seja, momentos aí, inclusive até a Lojas Renner também sofreu, né, ataque. Acho que isso cada vez mais, infelizmente, Débora, está sendo feito de forma recorrente, mas as empresas também vêm investindo em tecnologia. Quando a gente traz a linha do CAPEX, né, a linha de investimento, a gente consegue entender que não só investimentos também na experiência do usuário, mas também em tecnologia de segurança, até mesmo que você coloca, né, os seus dados, né, no banco de dados, né, não só da Fleury, enfim, de todas as empresas, né, cada vez mais a digitalização também tem essa vertente, né? Então, acho que esse é um principal ponto, Débora, que a pandemia, né, trouxe uma melhora, né, significativa em relação a processos internos também, a experiência do cliente, mas por outro lado, né, também tem umas pessoas aí que têm uma má intenção, né, ou seja, em relação a esse movimento. Mas essas companhias também vêm investindo de forma muito intensiva. Tá? Então vamos falar dos resultados da Fleury, Débora, né, do segundo trimestre, e que nós temos aqui para comentar, principalmente, claro, né, na relação da retomada econômica, né, principalmente pela vacinação, que também é um trigger muito importante, né, da Fleury. Na receita bruta, a companhia atingiu um recorde histórico no trimestre, um pouco mais de R$1 bilhão, um crescimento de 100% em comparação ao segundo trimestre do ano passado, e 4,2% em relação ao primeiro trimestre de 2021. O atendimento móvel, né, registra um forte crescimento pelo quinto trimestre consecutivos, tá? 40% no trimestre, representando 8% da receita bruta. É o maior patamar histórico. Ou seja, né, esse atendimento móvel traz, né, principalmente, como diz a palavra, né, mobilidade, ou seja, traz uma opcionalidade para o cliente em ser atendido, e também a retomada dos exames de imagem, né, ou seja, os exames que também trazem um ticket médio maior, né, para a companhia, registraram aumento de quase 180%, né, ou seja, ano passado, né, esses tipos de exames tiveram que ser suspensos à medida que a pandemia estava aí em um patamar muito maior quando a gente fala de número de casos e também de mortes, né? Eles realizaram ali em torno de 545 mil pedidos de exames, né, de Covid-19 no trimestre. Foram mais de 306 mil pedidos em relação, né, à PCR e 239 mil sorologias, né? A receita bruta dos exames de Covid-19 representou 8% da receita bruta, né, 8,3% da receita total da companhia no trimestre, menor patamar registrado desde o início da pandemia. Isso significa, cada vez mais, né, que as pessoas estão se vacinando, né, consequentemente estão tendo menos casos, né, isso positivo também quando a gente fala do cenário macro, né, que abre também espaço para novos tipos de exames com maior valor agregado. Fortalecimento da estratégia em um ecossistema, né, ou seja, com um crescimento muito pautado ali em receita de serviços, além da medicina diagnóstica, representando 4% da receita bruta. A saúde, né, a ID, é um crescimento contínuo, né, no número de vidas e expansão do serviço de telemedicina. Inclusive, isso também trouxe, né, uma nova visão, né, depois da pandemia, ou seja, as pessoas não necessariamente precisam fazer algum tipo, né, de consulta simples a se deslocar, ou seja, deslocar ao hospital, deslocar no laboratório, né, ou seja, isso trouxe proximidade, né, recorrência do seu cliente, e também com mais 228 mil consultas médicas realizadas no segundo trimestre, totalizando 570 mil consultas desde o início da oferta desse tipo de serviço, tá? Ou seja, o consumidor, né, ou seja, o paciente, né, gostou dessa modalidade, que também, claro, né, não resolve todos os problemas, mas primeiro, né, ou seja, principalmente o primeiro contato, né, ou seja, isso traz ali uma maior agilidade, né, de ambas as partes.
Destaques, né, novas iniciativas, consolidação das aquisições, né, do Centro de Infusões de Pacaembu e Clínica de Olhos Moacir Cunha, além do fechamento da operação da aquisição da Clínica Vita de Ortopedia. Né. Relação de EBITDA recorrente, né, 249 milhões de reais, crescendo mais de 1000%, claro, né, comparado com o pior momento da pandemia no ano passado, com margem recorrente de 26%. No ano foram mais de 534 milhões de reais, com margem recorrente de 29,3%. Geração de caixa operacional de 286 milhões de reais. No acumulado do ano são mais de 485,7 milhões de reais, crescimento de 143%. Retorno sobre capital investido, está falando do ROIC, né, sem o ágio, considerando os efeitos do IFRS 16, foram de 58,7%, tá? Ou seja, retorno muito atrativo, né? O NPS, né, do grupo, né, que a gente fala aqui de Net Promoter Score, ou seja, basicamente a satisfação do cliente, foi de 76% e 84% no atendimento móvel, resultado dos esforços contínuos na melhoria dos serviços em todas as suas unidades, tá? Ou seja, a companhia também encantando seus clientes, trazendo maior receita agora, tanto em relação a exames de diagnóstico, né, de imagem, né, e também que vem diminuindo também exames de Covid-19, mas, consequentemente, implementa um outro tipo de receita que não existia, né, que são esses exames com maior valor agregado, que geram maior margem para a companhia, como a gente observou também, que gera um ROIC também consistente, um ROIC maior do que o trimestre passado, né. Então, aqui a evolução de vidas atendidas no Saúde ID, né, são pacientes atendidos por telemedicina, né, a gente está falando aqui de representatividade da Saúde ID nas vidas totais atendidas, ou seja, quanto, né, a companhia está atendendo de uma forma digitalizada, ou seja, como que ela está conseguindo digitalizar a sua base de pacientes, né? Então, até agora, né, a companhia conseguiu aumentar quase 28% ali em relação ao primeiro trimestre. A gente está falando de 14,5% de todos os clientes da Fleury são atendidos por telemedicina, então a gente está falando de quase ali 15%, que anteriormente, no começo da pandemia, quando eles adotaram esse tipo de modelo, era 1%. Né? Ou seja, eles conseguiram, né, ganhar cada vez mais o engajamento, né, dos seus pacientes, chegarem a 15%. E à medida, né, mesmo que a pandemia, né, tenha um arrefecimento, isso também pode se tornar recorrência, né, principalmente para consultas mais simples, né, procedimentos mais simples no dia a dia. Né? Isso também é bom tanto para o hospital, que reduz custo, e também ao mesmo tempo para o paciente, que não precisa se deslocar e também, né, não perder tempo, ganha eficiência, ganha tempo no atendimento. Né? Aqui a gente está falando de evolução de número de consultas médicas, né, em telemedicina, então a gente está falando de participação total aqui, agora a gente está falando de evolução de número de consultas. Né? Então, como cresceram ali a participação, né, total para 15%, né, então aumenta o número de consultas claramente. Né? A gente está falando aqui de um pouco mais, né, de consultas realizadas, né, ou seja, agora um pouco mais, um crescimento de quase 22%, antes ali era um crescimento, né, ou seja, uma base de crescimento que vem sendo muito forte, né, ou seja, a gente estava falando ali um crescimento de quase 500% e agora, né, à medida que a base de comparação vem aumentando, né, também vem uma taxa de crescimento muito atrativa ao longo do tempo, tá? Bom, o que nós temos aqui em relação ao crescimento, né, quando a gente fala de receita, né, o que nós temos aqui para a gente comentar? 54 milhões de reais, né, quando a gente vê aqui a plataforma de Saúde ID e os novos elos de crescimento, né, nos 6 primeiros meses, crescimento de quase 300% comparado aos 6 primeiros meses do ano passado, que demonstra claramente esses novos tipos de exames, né, redução de custo pela telemedicina, ou seja, é a combinação de maior receita e menor custo, né, e aumenta a margem da companhia também. Em relação à receita bruta consolidada, também é claro, né, que o ano passado não foi um ano tão bom e esse ano é de recuperação da companhia em todos os números, né, inclusive receita bruta também, né, consolidada tanto trimestral, né, também quanto semestral e anual. Trimestral e semestral. Agora, o que a gente vai comentar aqui um pouquinho para falar sobre receita bruta e unidade de atendimento. Isso é bem interessante, que a gente consegue entender, tanto na base trimestral do ano passado e aqui na base semestral que está logo ao lado, o que realmente impactou no resultado. Né? Agora a gente vê que a marca Fleury, né, dobrou praticamente na sua representatividade, as marcas do Rio de Janeiro também, em relação à marca, né, a mais em São Paulo também, as marcas regionais, né, observando na base semestral, né, teve uma representatividade menor do resultado comparado ao trimestre. E as unidades de atendimento, inclusive, foi um dos primeiros pontos que eu abordei lá né, nos destaques da Fleury. Né? A unidade de atendimento foi um recorde, né, ou seja, chegando ali de 55% na representatividade dos 6 primeiros meses e agora em 114% de crescimento na base trimestral. Ou seja, agora, né, vem demonstrando um forte crescimento desde, né, do primeiro trimestre, ou seja, são mais de 5 meses consecutivos de crescimento na base de unidade de atendimento móvel, tá? É um ponto interessante. Custos de despesas, né?
Ou seja, apesar do custo, né, ter aumentado ao longo do tempo, né, a representatividade do custo pela receita líquida, ao mesmo tempo também tem alguns fatores não recorrentes aqui. Né? Quando a gente fala de despesas operacionais, a gente consegue observar que teve em torno de 30 milhões de reais, né, tanto na base semestral, né, quanto trimestral. Então, despesas também a gente está falando de uma ordem de 188 milhões de reais e 100 milhões de reais na base trimestral no segundo trimestre de 2021. E quando a gente fala de despesas sobre receita líquida, a gente está falando aqui em torno de 14% agora, né, no último trimestre de 2021, tá? No segundo trimestre. Aqui, EBITDA, né, lembrando, né, o EBITDA no ano passado foi muito amassado, né, em relação que sumiram basicamente os exames de valor agregado, né, exames por imagem, ficaram somente ali os exames de Covid, que tem o menor valor agregado. Né, então, para quem estava pensando, né, que a Fleury poderia, né, se beneficiar muito, né, sobre esses exames, estava muito enganado. Ou seja, agora, né, que realmente com esse arrefecimento da pandemia, a companhia consegue, né, crescer, enfim, até ter uma previsibilidade melhor do campo de negócio para fazer novas aquisições, como eu comentei nessas duas últimas aquisições também da Fleury. Isso também traz receita para a companhia. Né? Então, mais de 1000% na base de comparação trimestral, né? A gente está falando aqui, mesmo colocando o efeito no recorrente, né? A gente está falando de 249 milhões de EBITDA, tá? Com uma margem também de 26,7%. Lucro líquido, né, que nós temos para comentar um pouco sobre isso. Também estava no prejuízo, né? A companhia com prejuízo de 73 milhões de reais, agora lucrando 86,6 milhões de reais. Né, a gente está falando na base trimestral no último trimestre, tirando, né, colocando, né, o efeito no recorrente de 21,1 milhões de reais. Então, lembrando, né, a companhia também destaca, né, dois fatores não recorrentes do lucro líquido. Aqui a gente fala de fluxo de caixa operacional e também em relação à conversão do EBITDA. A gente está falando de quase 96% nessa base. No trimestral a gente fala de 130%. Fluxo de caixa de 286,5 milhões de reais, né, um crescimento de 300%. Investimento CAPEX, né, onde eles estão investindo, né? Maior parte em relação a digital e TI, é isso que eu estava comentando com a Débora no começo, né? Ou seja, a maior parte dos investimentos, 43% dos investimentos no trimestre foram na parte de tecnologia da informação, proteção de dados, cybersecurity, e também a parte digital, ou seja, digitalizar seus processos internos e experiência do cliente. Renovação de equipamentos diagnósticos, a gente está falando de 35%, ou seja, a tecnologia é um ponto muito importante, né? Ou seja, trazer equipamentos modernos para realmente o cliente sentir essa qualidade, também, claro, ter essa qualidade do atendimento, não só de ser atendido como um todo, mas também o diagnóstico ser feito de forma correta. E novas unidades, expansão de oferta e áreas técnicas de 21,6%, né? Que é basicamente também na parte de M&A, né? Crescimento inorgânico, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho da expectativa dos analistas, né, para o terceiro, quarto trimestre desse ano e primeiro trimestre do ano que vem. A gente está falando de EBITDA. O mercado espera 265 milhões de reais de EBITDA. Lembrando que a gente falou que o resultado da Fleury foi 249 milhões de EBITDA no trimestre reportado, no segundo tri. O mercado espera uma evolução do EBITDA para 276 milhões no ano que vem, primeiro trimestre, e no quarto trimestre 263 milhões de EBITDA. Já o preço-alvo, o mercado ali tem 9 recomendações neutras, 2 de venda e 3 de compra. Inclusive BTG colocando neutro a R$ 26,00, Morgan Stanley colocando a R$ 29,00, Santander colocando neutro a R$ 29,20. Também temos Safra colocando compra, né, Auto Perform a R$ 38,00, Eleven também a R$ 35,00, Credit Suisse também colocando neutro a R$ 28,00 e por último temos aqui a UBBA colocando aqui como 29 como neutro e JP Morgan também colocando a R$ 29,00, Débora. Então esses são os principais preços altos e claro, a gente comentou muito aqui dos números operacionais e financeiros do Grupo Fleury. Vamos lá agora falar do Banco Modal Mais, Alex. Aliás, banco que teve um lucro aí disparado, né, nesse segundo trimestre, uma alta de 137,4%. Ele se beneficia também agora junto, né, com as taxas aí Selic, né, que vem aí sendo reajustadas, Alex? Eu acho que a gente pode comparar mais um Modal Mais com o Inter, né? Inclusive vem o Nubank por aí, né? Também muita gente discutindo sobre esse valuation do Nubank, né? Pode acontecer a mesma coisa então com o Modal Mais? Né? E agora será que o Modal Mais pode surfar, né, nessa valorização desses grandes bancos, né? Inclusive também Banco Inter, enfim, todos esses bancos digitais, né? As fintechs, né? Que não são tão fintechs assim, são bancos grandes, mas também tem a tecnologia, né, muito enraizada nos seus processos, que traz ali basicamente essa grande qualidade, essa diferença, essa disrupção no mercado financeiro como um todo, né? Então, o Modal Mais, esse que a gente vai comentar um pouquinho mais, tem aquele braço de investimentos também, né? Acho que vale a pena a gente entender que é um banco diferente, né, dos grandes bancos, por isso que a gente tem que entender um pouquinho mais, né, sobre esses resultados, inclusive, né, até o próprio desempenho da ação, né, alguns analistas também vêm colocando alguns comentários, né, desde o IPO, né, ou seja, o que realmente pode ter acontecido depois do resultado do segundo trimestre. Tá? Isso que a gente vai comentar um pouquinho agora. Tá? Quando a gente fala de IUC, né, ou seja, basicamente o que a gente chama aqui de Asset Under Custody, né, ou seja,
em relação à custódia, né? Ou seja, a gente está falando de 26 bilhões de reais, aumentou 87%, ou seja, eles captaram mais dinheiro. Na parte de retail, na parte de varejo também são 16 bilhões, né? Ou seja, só fazer a conta aqui, são 152% de crescimento. Clientes ativos aumentaram 440 mil, ou seja, se aumentaram clientes, aumentou custódia e, consequentemente, na parte do varejo, onde que é a parte maior, né, do resultado, né, são mais 16 bilhões. Clientes cadastrados, 1,4 milhão. Receita líquida também vem crescendo, ou seja, se cresce custódia, cresce cliente, né? Ou seja, aumenta o cliente ativo, né? Aumenta o retorno, né? Ou seja, o ROI aumenta aí 14%, também receita líquida 177 milhões, que também, inclusive, desse crescimento orgânico, a companhia anuncia também expansão em novas parcerias, lançamento do Modal Premium e também a Vai Voa, né? Que é a Tex Ascor, né, que são mais de 11 mil inscritos. Tá? Relação principais destaques, como eu comentei alguns aqui, esses são destaques operacionais, financeiros, lucro líquido ajustado, 45,9 milhões, crescimento de 134%, margem EBIT, né, também ajustado, 35%, e também a margem líquida ajustada, 25,8%. Tá? Em relação aqui à evolução da IUC, né, principais parcerias realizadas com a AIS, né, a gente está falando de mais de 9 bilhões, né, que contribuíram aí de IUC, desde ali de abril, né, que fiz a parceria com a RJ Investimentos, com mais de 1 bilhão que foram transferidos para a custódia deles. Também em maio tiveram a G5 Partners, mais de 3 bilhões, depois a Valore, mais a Elbrus e Nova Capital na região sul, trouxeram mais de 2,5 bilhões em junho. Em julho, a Plus Investimentos na região sudeste trouxeram aí mais de 800 milhões de reais. O crescimento da IUC de forma geral, a gente consegue observar que a base institucional também vem sendo crescente, mas a parte de retail que mantém ali o core da companhia, né? Então, ou seja, porque o IUC cresceu 152% de ano contra ano, o institucional cresceu quase 28% de ano contra ano, mas o total, claro, que contribui ali na parte de retail, cresceu 87% na base total ali de IUC de ano contra ano, tá? E são mais de 1 bilhão de reais da RJ Investimentos que fizeram a migração de custódia em pouco mais de um mês de parceria, tá? Então, ou seja, essas parcerias, inclusive eles até falaram, a gente quer fazer novas parcerias, não parou, né? Ou seja, ainda pode acelerar cada vez mais, tá? A base de clientes, se transfere novos clientes, se tem novos custódios, isso a gente pode falar aí que crescimento da base é orgânico e também tem um crescimento inorgânico, né? Então, colocando aqui clientes ativos, vem aumentando cada vez mais, à medida que os clientes cadastrados também vem aumentando na base, tá? Então, clientes cadastrados aumentaram 36,5% de ano contra ano e clientes ativos também quase nesse número, 36,9%, tá? A gente está falando de 102,7 milhões de IUC de retail médio, né, no segundo trimestre de 2021 e uma safra recorde, ou seja, a evolução da IUC, né, do retail médio por safra, quando a gente consegue comparar desde o segundo trimestre, chegou no número recorde, cresceu 4,8 vezes, tá? Não foi 4,8%, não, foi 4,8 vezes o crescimento desde o segundo trimestre, ou seja, realmente alavancaram de uma forma muito rápida a sua base de clientes fazendo essas parcerias. Receita bruta e composição da receita, né, para quem ainda não sabe como a companhia faz dinheiro, né, de forma geral, a gente vê aqui um crescimento de receita bruta crescendo quase 88%. Né, o retail, aí a gente está falando de portfólio de 31%, né, a parte do varejo, né, versus 21%, ou seja, aumenta a representatividade. Retail flow, né, ou seja, quando a gente fala de fluxo, né, 28%, e mercado de capitais 17% versus de 6%, ou seja, eles aumentam a representatividade também na parte de mercado de capitais. Quando a gente compara aqui, tanto na base trimestral quanto semestral, a gente vê aqui conteúdo digital, mesa institucional, mercado de capitais, retail flow, retail portfólio, né, ou seja, o que mantém a maior participação, a parte de portfólio, 30%, a parte de fluxo também 28%, era mais ainda, né? Era 48%, foi reduzido para 27%, que ganhou participação na parte de retail portfólio, e a parte de mesa institucional corresponde a quase 15% do resultado, e mercado de capitais, como comentei, passou de 5,5% no trimestre anterior do ano passado, para agora um pouco mais de quase 17%, 16,9%, tá? Bom, vamos comparar aqui um pouquinho sobre o mercado de capitais e mesa institucional, né? Na mesa institucional, a base ainda aumentou 100%, né? Quando a gente fala aqui na base semestral, aumentou 171%. Foi a contribuição muito relevante, equilibrada pelas principais mesas com destaque para câmbio, derivativos e renda fixa, além das sinergias com impactos positivos da Eleven, tá? Também receita de mercado de capitais cresceu 5,8 vezes aceleradas aí pelo crescimento, né, de transações DCM, né, com o deal flow sendo positivamente impactado pelo crescimento do IUC na base de distribuição. Então, a receita de mercado de capitais cresceu 5,8 vezes no segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021. Tá? A gente está falando de 31,6 milhões de reais. Tá?
Aqui, quando a gente fala de COGS, né, a gente fala de custos também de lucro bruto, né, a gente vê aqui os principais custos associados à custódia, corretagem, serviços da B3, plataformas de home broker, além de comissões dos agentes autônomos de investimentos, os AIs, né, também superaram ali 53%, à medida que também eles aumentaram, né, a base de clientes, mas consequentemente aumentaram o lucro bruto de 98% na base trimestral. E também, né, a companhia vem aumentando aí o seu patamar superior aos COGS, né? Ou seja, tem que olhar esse número, mesmo que o custo aumente, a gente tem que entender que, né, que a receita líquida vem expandindo mais do que os custos, e isso que traz ali uma relação saudável também de lucro bruto da companhia. Rentabilidade, né, a gente vê aqui lucro líquido ajustado crescendo 137%, uma excelência na execução, como a companhia se intitula aqui, e a alavancagem operacional impactando positivamente a rentabilidade. E essa rentabilidade sustentável foi apoiada por um modelo de asset light, né? Ou seja, de um modelo que a companhia não precisa necessariamente ter uma base muito robusta em relação a ativos, né? Quando a gente fala aqui de índice de Basileia também, né, acho que não tem nenhuma grande novidade, né? A companhia tem ali um robusto Basileia de 37%, né? Antes era 18,9%, ou seja, melhorou esse indicador, positivamente impactados aí pelos efeitos do IPO, né? E também um retorno, né? A gente fala aqui de Royal, né? Você está falando de um retorno aí anualizado de 14%, né? O retorno do equity, rentabilidade ao longo do período que ganhou elevado grau de alavancagem operacional, tá? E aqui quando a gente comenta aqui em relação dos principais números aqui do modal, né? A gente vê aqui os principais números aqui como o lucro líquido, né? Ou seja, o mercado espera 53,7 milhões de reais no quarto trimestre, assim como 47 milhões de reais de lucro líquido ajustado no terceiro tri. No ano que vem, né, no primeiro trimestre, seja números crescentes, né, que podem chegar a 65 milhões, de acordo com a expectativa do mercado de lucro líquido ajustado, tá? Em relação ao preço-alvo, nós só temos aqui uma recomendação, né, que é a recomendação neutra, que é do Bradesco BBI, e está estimando aí o preço-alvo das ações, né, da Modal Mais para R$20, né, o ticker MODL11, né, as units do Banco Modal Mais. Débora. É isso aí, Alex. Vamos agora de uma companhia, né, que você entende muito bem, nosso garoto azul. O prejuízo reportado aí pela companhia foi de mais de 1 bi nesse segundo tri, né, Alex? Mas todas as aéreas foram bem impactadas, ainda estão sentindo bastante nessa questão do coronavírus. É isso mesmo, Débora. As companhias, né, ainda não estão aí, né, não safaram ainda da crise do coronavírus, que cada vez mais, né, está melhorando seus números, mas de acordo com algumas pesquisas, somente em 2022, né, que devem voltar ao nível realmente pré-pandemia, mas as companhias estão muito esperançosas, inclusive a Azul, que tem essa grande polêmica, né, Débora, em relação à aquisição da Latam, né, essa é uma novela que o mercado vem esperando, inclusive até o próprio CEO, né, que também vem colocando cada vez mais fogo aí, né, ou seja, nessa notícia, dizendo que ele quer comprar a companhia, mas depende dos controladores que não querem ceder o controle e que podem negociar com os credores direto aí dos Estados Unidos, né. E como você falou, Débora, que eu sou um menino azul, quero mandar também um abraço aqui para o meu xará, Alex Malfitani, CFO, né, da Azul Linhas Aéreas. Tá? Então vamos começar aqui a apresentação. Fica o convite aqui também para ele, né, Alex? Ele claro. Veio aqui no Business, então já fica o convite aqui ao vivo para que ele venha aqui também falar um pouco mais sobre a companhia. Vai ser uma honra, né, Débora, para todos nós e para todos os telespectadores que estão nos assistindo. Vamos então com esse avião aqui bonito, né, E1 aqui da Embraer, aqui para a gente falar um pouquinho dos resultados, né, do segundo trimestre da Azul. Bom, vacinação é um ponto muito claro, né? Acho que para quem não precisa nem ser analista para entender que vacinação é um ponto interessante, né, de retomada para o setor aéreo brasileiro. Então, a intenção de vacinação no Brasil é maior, inclusive até dos Estados Unidos, tá? A gente está falando de 89% da intenção de vacinação no Brasil todo, pessoas que querem se vacinar, ao contrário dos Estados Unidos, inclusive até os Estados Unidos está pagando, né, para os americanos se vacinarem. As empresas mesmo e também o governo americano está incentivando com dinheiro, né? Aqui no Brasil não tem isso, né, mas porque o Brasil tem uma cultura, né, de vacinação desde criança, né, ou seja, tem uma cultura enraizada de vacinação muito maior do que os países da Europa, como Reino Unido, China, Alemanha, Estados Unidos. Então o Brasil também é uma esperança muito forte de ser líder também em vacinas, né, não só de produção, mas também em relação, principalmente em relação à população vacinada, né, esse é o principal ponto. Vacinação do versus Estados Unidos, né? Estados Unidos, claro, ainda está superior ao Brasil, mas esse gap, né, ou seja, essa barriga que vem sendo diminuída cada vez mais, que chama, né, um boca de jacaré, ou seja, vem se reduzindo e vem ali convergindo a números muito próximos, tá? Aqui a gente está falando de população que tiveram pelo menos uma dose. E o Brasil é um dos países com maior intenção de vacinação, são mais de 3,3 milhões de doses aplicadas em apenas um dia, quando a gente está falando de 7 de julho, tá? Esse dado aqui é desatualizado, mas quando a companhia reportou o segundo trimestre, ou seja, demonstrando otimismo com o Brasil, são diversos, né?
Destaque financeiro, agora falando dos números da Azul, né? Recuperação da receita de 65% comparado ao nível pré-pandemia, que é o segundo trimestre de 2019. Azul Cargo é um ponto interessante, 137%. Inclusive, eles até, né, tiveram, né, algumas aeronaves que eram, né, destinadas a passageiros, algumas aeronaves Embraer Air 1, eles transformaram para aeronave cargo, ou seja, aeronaves para transportar mercadorias, porque gera mais receita, e as aeronaves ficaram também, né, no chão, né, ou seja, não decolaram, né, à medida que teve aí, né, um maior endurecimento das medidas, né, de isolamento social. Então, a receita da Azul Cargo cresceu, né, que a medida também trouxe outro movimento que beneficiou a Azul por outro lado, que é a parte, né, também da omnicanalidade, na questão da digitalização, da compra online, aonde a Azul também fez parte do frete, ou seja, o frete aéreo brasileiro, né. Faturamento bruto Tudo Azul para quem não conhece, né, a parte de fidelidade, né, o programa de pontos, enfim, inclusive está dentro, né, da Azul, né, não é, a Gol é diferente, né, a Smiles está separada, e também tem até essa polêmica que deve envolver aí, né, tá nesse processo em relação a junção Smiles e Gol, mas isso é outro assunto, mas para quem entende, né, para quem consome Tudo Azul, é o programa de fidelidade. Né, a gente falando aqui um pouco sobre receita, né, sobre assentos também foi 9% maior do que o primeiro trimestre. Retomada de demanda possibilita aí melhores de tarifas, né, ou seja, se tem mais gente querendo voar, eles conseguem aumentar a passagem, e quando teve o pior momento da pandemia, como eles têm a sobreposição de voo, ou seja, eles conseguem, e em alguns lugares eles são únicos, né, em voo no Brasil, então eles não têm necessidade tão grande de abaixar preço à medida que tem essa menor competitividade no Brasil. Receita recorde na Azul Cargo, né, como eu disse, liquidez imediata de 5,5 bilhões de reais, tá? A gente está falando de 90,4% da receita dos últimos 12 meses, tá? Então, a relação aqui de alguns números operacionais financeiros, claro, né? Foi abaixo do de 2019, né, todos esses indicadores, mas a companhia olha para frente e não olha para trás, né, ou seja, à medida que a vacinação vem sendo, né, melhorada cada vez mais nos últimos trimestres, e também observando que daqui para frente, né, o Brasil deve ser um dos destaques positivos em vacinação e retomada econômica, né. Fluxo de caixa, a gente fala aqui de entradas de caixa operacionais que ultrapassaram as saídas de caixa, né? Ou seja, a companhia tem aí uma contribuição de caixa de 421 milhões de reais. Quando a gente fala aqui de desalavancagem, restituição de dívidas relacionadas ao Covid-19, investimentos no futuro, a gente está falando de uma ordem de 512 milhões de reais de investimentos em frota, né? O bonde também, né? Emitiram um bonde de 2026, ali quase 3 bilhões, arrendamentos, postergação de pagamento de dívida, ou seja, à medida que eles pegaram toda a dívida com seus lessores, ou seja, quais são os maiores custos de uma companhia aérea, né? São os lessores, os leasing das aeronaves, e também relacionado ao dólar, e a relação do combustível, né? Ou seja, das próprias aeronaves, que as novas gerações, né, de aeronaves, que é o E2, né, da Embraer, também consomem menos combustível e tem uma alavancagem operacional, tá? Então isso também é um outro ponto para a gente conversar aqui. Perfil saudável de amortização de dívida. Então, o que a companhia fez? Ela jogou a dívida lá para frente, né? Ou seja, desalavancou, esticou a dívida, diminuiu o custo, né? Então, a gente está falando de dívidas a partir de 2023, 2024, e o grosso da dívida está em 2024 e depois de 2024. Né? Então, a ausência de pagamento significativo de dívidas para os próximos 2 anos. Tá? Então, isso é um ponto muito interessante para a gente entender que a companhia não está preocupada com o endividamento, não no curto prazo, mas também nos próximos 24 meses. Tá? Melhora na receita unitária, né? Então o prazo que também aumentou em torno de 15% no segundo trimestre de 2020, agora com 2021, mas claro, quando a gente observa os competidores, né, eles não colocam um nome aqui, né, mas pode ser aí Latam, Gol, né, ou seja, tiveram queda, então a Azul tem uma recuperação de capacidade na região de uma forma simultânea com o crescimento de receita unitária. Né? Recuperação da tarifa média vendida, no lazer e no corporativo, que aconteceu, é muito óbvio isso, né? Ou seja, as pessoas antes viajavam, não só pela Azul, mas qualquer outra companhia aérea, em relação a business, ou seja, precisava fazer uma reunião de última hora, precisava visitar algum cliente, e agora com a pandemia essas reuniões, né, se tornaram através de vídeo, né, e cada vez mais se tornaram menos frequentes, mas trouxeram, né, uma troca, né, de perfil de viagem. As pessoas começaram a viajar em relação a lazer, que ficaram muito tempo em casa, confinadas, e o lazer na parte aérea, ou seja, pessoas viajando no Brasil, viajando no mundo, agora que essas restrições estão menores, né? Então aumenta o ticket médio, né? Ou seja, o ticket médio na parte de lazer aumenta, né? A gente está falando da parte de lazer, são cidades, né, que tem aí a característica, né, turística, e essa tarifa média também aumenta, a gente está falando de tarifa média semanal vendida por canal, tá? Então, desde abril, junho e agosto, tá? Então, a medida dos meses vem sendo aumentados à medida que os números de doses também
do Covid vêm sendo, né, aumentados ao longo dos últimos meses, né? Clientes altamente engajados, quando a gente fala aqui na parte de Tudo Azul, eles têm um cartão co-branded, né, também. Aqui o cartão azul, né, que é a parte do Visa, né, tem um cartão azul Gold, Platinum. São mais de 1 milhão de novos membros desde o início da pandemia. As pessoas que não tinham costume de viajar de avião observaram, né, ou seja, que agora era o momento certo para viajar, principalmente a lazer também, como observei na parte do Mix. Contas de cartão de crédito dobraram desde o início da pandemia, pessoas comprando, né, de forma digital, tanto as passagens, mas também qualquer outro tipo de produto no cartão Tudo Azul. E resgates, faturamento bruto já acima dos níveis de 2019. Então traz um movimento que as pessoas querem gastar nesse cartão, que vão ganhar pontos Tudo Azul, vão poder viajar depois, né, que a pandemia tiver de uma forma melhor do que estava anteriormente, né? Então o faturamento bruto, né, tirando aqui a parte aérea, também aumentou bastante, mais de 14%, tá? O que a companhia fez, né, em relação ao ESG, né, eles têm um compromisso ser net zero carbono 2045, reutilizam as embalagens, reciclagem de latas que todos consomem, inclusive agora com a pandemia, eles não estão, né, ou seja, trazendo aí lanches, snacks que eram feitos anteriormente por medidas sanitárias, mas isso deve voltar ao longo do tempo, mas já estão adiantando que vão reutilizar, fazer a reciclagem, né? A Universidade da Sustentabilidade, transporte gratuito de órgãos, né, esse é um ponto bem interessante, né, ou seja, pacientes que precisam de órgãos a serem transportados, a Azul faz esse transporte de forma gratuita para ajudar as pessoas que precisam nesse momento urgente, né? A assinatura do Pacto Global da ONU e transformação da frota. E uma coisa bem interessante, que eles fizeram transporte de vacinas da Covid-19, principalmente através de Viracopos, né, onde grande parte das vacinas estão sendo endereçadas por lá, né, como o Pfizer, enfim, que tem a preferência em transportar por Viracopos. A Azul tem um hub lá, é o maior hub da Azul, né, em Viracopos. E eles têm o compromisso de transportar as vacinas de forma gratuita, né, para ajudar aí o governo federal a distribuir vacina para o Brasil todo. É um ponto de ESG muito interessante. Também comida, né, são mais de 500 órgãos também transportados, comida são mais de 80 toneladas, também tem diversas iniciativas também aqui ESG, tá? Então, a frota pós-pandemia também vem sendo crescente, né, em relação aqui à EBITDA, e quando a gente compara aqui, Débora, em relação à receita, né, EBITDA, lucro líquido, ou seja, o mercado espera uma melhora significativa ao longo dos próximos trimestres, e refletindo aqui também para o preço-alvo, né, acho que é interessante a gente lembrar, né, que tem alguns analistas recomendando compra, né, o mercado está meio dividido, né, 4 analistas recomendando compra, 4 neutro, então são aqui alguns analistas recomendando como Santander colocando a 45, BTG colocando a 47, olha o Bradesco BB colocando outperformance a R$74, totalmente diferente de outros analistas, né? Itaú BBA também colocando a 41 e também Ativo Investimentos colocando a 48,80, Débora. Perfeito, Alex, é isso aí. Terminando agora aqui os dados da Azul, a gente vai ficando por aqui, né, Alex? Amanhã estaremos de volta com a Aliança Sonai, então já fiquem atentos para poder a gente falar um pouquinho sobre esse setor, né? Anotem suas dúvidas, participem, mas agora a gente vai ficando por aqui, né, Alex? Vai chegando aí o BMC Now. É isso aí, quero mandar um grande abraço para todo mundo e claro, Débora, amanhã estaremos aí falando um pouquinho mais do setor de shoppings. Tchau, tchau, Débora, grande abraço. Até mais, Alex. Lembrando que vocês também podem acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC, no @bmc.news, que é o nosso Instagram, e claro, também pelo nosso portal, que tem notícias sendo atualizadas minuto a minuto com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional para vocês, porque como vocês já sabem, só aqui na BMC vocês têm informação que gera valor. Eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui, mas você continua agora na nossa programação com a Hanna Beltrão e o Rafael Lara no BMC Now. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.